Ora, acabámos hoje por ter mais um dia de apetite pelo risco, tal como tem vindo a ser já habitual durante toda esta semana. Mais um dia onde vimos os índices norte-americanos a fazerem novos máximos históricos. E isto vem também a provar precisamente o ambiente de apetite pelo risco em que estamos. Portanto, o dólar tem valorizado, os índices têm subido, as matérias-primas têm caído, moedas como o iene e o franco suíço estão a desvalorizar. Portanto, é um claro ambiente pelo risco aquele que nós vivemos durante esta semana. Olhando para aquilo que foi o mapa do dia de hoje, vemos precisamente isso. Portanto, apenas aqui com algumas empresas a negociar no negativo. As maiores de todas, apenas vemos a Apple a cair 0,75, a Johnson Johnson 0,14. De resto, acabou por ser um dia onde a maior parte delas acabou por se mostrar positiva e, portanto, SP500 hoje, mais uma vez, então, a fazer um novo máximo histórico, a acompanhar Nasdaq, Dow Jones também a fazer um máximo histórico e o dólar a ganhar uma força tremenda. Portanto, se olharmos para aquilo que foi, se olharmos para aquilo que foi o dia de hoje, em termos da performance dos ativos, portanto, reparem, se olharmos aqui para índices, todos os índices positivos. É verdade que não são ganhos brutais, não são daqueles dias em que vemos subidas muito agressivas. A verdade é que os índices estiveram a negociar de uma forma muito forte, a cair um bocadinho depois na parte final, mas mostram mais uma vez consistência. Se olharmos para as moedas, reparem qual é que é a única moeda que hoje se destacou pela positiva, foi o dólar americano. O dólar canadiano um bocadinho, também ajudado ali pela evolução do petróleo, mas essencialmente o dólar a ser a moeda mais forte. E porquê que vemos, então, todo este apetite pelo risco a surgir? Em primeiro lugar, era aquilo que eu já vos falava no seminário das 8 da manhã na segunda-feira, quando começámos a semana. Tínhamos visto que os índices tinham tudo para disparar, foi o que depois acabou por acontecer, isto porque tivemos o furacão Irma, agora este fim de semana, nos Estados Unidos, o furacão que se esperava que fosse um dos mais devastadores a seguir ao Katrina, ou mesmo pior do que o Katrina. Felizmente acabou por haver uma alteração do rumo do furacão, portanto, em vez de entrar pela costa oriental da Flórida, acabou por entrar pela costa ocidental, o que acabou por não, ou seja, acabou por não entrar diretamente em Miami e provocar estragos de uma índole muito mais forte e muito mais agressiva, que pudessem causar despesas muito mais graves para os Estados Unidos. Portanto, aquilo que aconteceu foi visto como uma situação boa, porque, ou, neste caso, não tão má como ao esperado, e os mercados acabaram por abrir depois do fim de semana, na segunda-feira, a negociar muito positivos por causa disso, por causa dessa menor preocupação sobre os danos causados por este furacão. Outra razão foi também o facto de cada vez mais ser provável a reforma fiscal avançar nos Estados Unidos. Portanto, ainda hoje, Paul Ryan, que é o secretário de Tesouro, veio precisamente dizer que espera até ao final do ano ter o novo plano fiscal dos Estados Unidos a ser aprovado. Ora, isso, como é óbvio, trouxe-nos a ter um dólar muito forte, porque obviamente isto vai-nos trazer uma maior valorização ao dólar. Vimos os títulos de dívida há 10 anos a caírem com bastante força, que suportou precisamente este dólar. E dessa forma vemos então o euro-dólar a negociar desta forma. Reparem que nós no gráfico semanal, e nós temos acompanhado sempre este gráfico já nos últimos anos, e temos vindo a assistir sempre a ficarmos laterais nesta banda, portanto, nesta banda entre o suporte dos 1,05 e a resistência dos 1,17, que quebrámos há uns meses atrás. Entretanto, estas últimas 2 semanas, portanto, tivemos um máximo a ser feito. Eu, a semana passada, aliás, há 2 semanas atrás, tinha-vos falado aqui sobre esta divergência que estava a ser feita, o facto de estarmos muito próximos dos 50% de Fibonacci, e nós, esta semana, estamos já a tentar aqui ter uma vela
que é uma vela chamada engulfing, ou seja, é uma vela de inversão. Se esta vela, eu vou só já agora aqui desenhar um bocadinho melhor. Portanto, se esta nossa vela desta semana conseguir fechar abaixo do preço da abertura do dia da semana anterior, significa que ele vai rejeitar. Esta vela anterior, da semana anterior, disparou aqui em alta. Esta vela, se fechar aqui em baixa, vai rejeitar toda esta subida que nós tínhamos tido na semana anterior. E, portanto, a próxima semana poderíamos ter aqui uma vela outra vez negativa. Portanto, isto se fecharmos esta semana abaixo deste valor de abertura do mês anterior, da semana anterior, que foi uma abertura muito próxima ao valor a que estamos agora. Portanto, estamos muito próximos de o fazer. Se continuarmos com esta postura descendente por parte do euro-dólar, ou seja, toda esta força com que neste momento o dólar está, então é muito provável vermos isso acontecer e teríamos uma próxima semana que tinha tudo para manter esta tendência de queda. E eu acredito que esta tendência de queda possa ser formada. Reparem que temos então já esta divergência. Portanto, estes últimos máximos no euro-dólar causaram divergência, ou seja, o preço fez máximos, a força relativa do preço fez mínimos e, portanto, cá está muita probabilidade de podermos ver uma inversão ou uma correção a poder ser feita. Até onde é que essa correção pode ser feita? Ora, se eu desenhar um Fibonacci de toda esta subida, eu vejo que o meu primeiro ponto é precisamente esta zona aqui de suporte. Reparem. Portanto, já foi um suporte aqui, pode voltar a ser testado. E nós aqui, atenção, que estamos a falar do valor dos, reparem, mais ou menos 1,17. Portanto, eu acredito que se fechamos esta vela semanal abaixo deste valor, do valor da abertura do fecho da semana anterior, okay? Se fecharmos aqui, temos tudo para voltar até à zona dos 1,17. Aí já dependerá. Portanto, já dependerá se temos, enfim, dos fatores fundamentais. Vamos depois também ter eleições na Alemanha, mais para o final do mês. Vamos ter Banco Central Europeu também na próxima semana. Portanto, pode sempre haver aqui alguns eventos de risco que nos fazem alterar o rumo dos acontecimentos, mas, tecnicamente falando, temos tudo para ter agora uma correção até aos 1,17. Portanto, lá está. Não quer dizer que vamos agora voltar até à paridade, nada disso. Quer dizer que vamos, pelo menos, temos aqui muito espaço para poder corrigir até aos 1,17 e depois logo se vê o que é que pode acontecer neste valor. Portanto, depende sempre. É muito difícil no Forex fazer previsões para o muito, muito longo prazo. Nunca sabemos o que fatores é que podem influenciar os mercados. Por exemplo, na próxima semana vamos ter o BCE, depois vamos ter as eleições alemãs, depois havemos de ter a Reserva Federal Americana a falar sobre as taxas de juros. Há sempre muitos fatores que alteram as perspectivas tanto de uma moeda como de outra, tanto do euro como do dólar. Portanto, nestes casos, sempre mais sensato olharmos para o curto prazo. Portanto, temos uma noção daquilo que pode acontecer no longo prazo, mas tradarmos no curto prazo com objetivos bem definidos para um prazo mais curto. Portanto, isto em relação ao euro-dólar, isto para vos dizer então que acredito que esta vela semanal pode fechar abaixo da vela do mês da semana anterior, a vela verde da semana anterior, mostrando-nos uma correção até aos 1,17. Nos outros cambiais, falar aqui do dólar-iene, um excelente ativo. Também tem subido de uma forma tremenda este dólar-iene. Isto deve-se ao facto de não só estarmos com um dólar forte, mas também pelo facto dos índices estarem fortíssimos e que com isso trazem, portanto, acabam por trazer um iene fraco. Portanto, acontece sempre esta situação. Índices fortes, iene fraco. Franco fraco. Portanto, é uma questão de apetite ou aversão pelo risco. Neste caso, temos o dólar-iene a vir até esta grande zona de resistência. Uma zona muito limitativa. Eu aqui o que é que acredito que devemos fazer no dólar-iene? Eu acredito que os índices podem continuar a subir. Portanto, acho que vamos ter aqui uma continuação destas subidas. Têm sido muito impulsivas. Acho que temos espaço para continuar a subir um pouco mais. E aqui o que eu faria era não shortar, mas esperar
por uma vinda outra vez até aqui. Claro que podem shortar, se quiserem assumir aqui algum risco. Também falamos aqui de um stop loss acima do máximo anterior, um take profit aqui em baixo, portanto, em termos de gestão de risco, acaba por fazer sentido. Mas, em termos técnicos, o que acaba por fazer sentido aqui nesta altura é esperarmos por uma correção para comprar, então, no primeiro nível de Fibonacci dos 23,6%. Portanto, aqui nesta zona. Em relação ao Libra-Dólar, muita volatilidade na Libra ultimamente. Esta volatilidade deve-se às expectativas em torno de um aumento ou não da taxa de juros. Portanto, a maior parte dos bancos centrais já tem aumentado as taxas de juros. Vimos agora recentemente o Canadá a fazê-lo, na semana passada. E a reunião desta semana do Banco Central inglês, que aliás, creio que seja já amanhã. Portanto, amanhã às 12 horas. A taxa de juros na Grã-Bretanha está nos 0,25%. Todos os outros bancos centrais, ou a maior parte deles, à exceção do europeu, têm subido as taxas de juros. E, portanto, a expectativa em torno do Banco Central inglês também aumentar a taxa de juros tem sido alta. Tanto que tivemos, nestes últimos dias, ou desde a última semana, uma subida brutal por parte da Libra, precisamente por causa dessa perspectiva. No entanto, não há uma necessidade já grande do Banco Central aumentar a taxa de juros. A inflação, embora esteja a correr bastante bem, está a evoluir de uma forma bastante consistente, não obriga a que haja já um aumento de taxa de juros. E, portanto, existe aqui uma grande imprevisibilidade sobre o que é que amanhã o Banco Central irá fazer. Portanto, à partida, o mercado espera uma manutenção das taxas de juros, tanto que andou a subir na expectativa e hoje acaba já por cair. Portanto, se isso acontecer, vamos ver uma anulação deste movimento de subida. Portanto, eu creio que iremos voltar até cá abaixo na Libra-Dólar. Aliás, poderíamos muito bem vir, por exemplo, outra vez até a banda inferior desta cunha. Portanto, voltarmos até aqui abaixo, mais ou menos nesta zona. Caso a Grã-Bretanha aumente a taxa de juros, então esperem por uma correção muito mais agressiva. Portanto, acho que pelo menos até aqui à zona dos 1,3440, acho que temos tudo para cá poder vir. E até porque aqui já formaria uma espécie de hands and shoulders invertido no gráfico semanal. Portanto, acho que é também simbólico essa possibilidade de virmos reagir pelo menos até este nível. Portanto, 1,3450, 1,3440, mais ou menos entre estes valores, poderá ser um target para a eventualidade do Banco Central inglês a aumentar as taxas de juros. De resto, em relação às commodity currencies, continuamos a ver o NZD dólar com um excelente potencial de queda. Portanto, ele desde que veio cá acima tem tudo para continuar a cair. Esta semana acabou, aliás, a semana passada acabou por também vir aqui corrigir, mostrando um excelente ponto para curtos. Reparem, se eu colocar um Fibonacci toda esta queda, vejo que ele veio precisamente aqui aos 50% de Fibonacci e mostrou aqui um excelente sinal de queda. Eu acredito que ainda faça sentido shortarem. Portanto, se quiserem fazer aqui um trade mais de médio prazo, entrem a favor das quedas no NZD dólar. Stop loss aqui acima dos 50% e take profit aqui nesta resistência. Portanto, basicamente, olhando aqui para o gráfico semanal, o nosso take profit é exatamente aqui no suporte dos 0,69 quase, portanto, mais ou menos aqui nos 0,69, e o stop loss, portanto, aqui ligeiramente acima dos 0,7340. Portanto, quem queira ainda entrar, acredito que faça sentido numa perspectiva de médio prazo, continuarmos a ver aqui o NZD-USD a cair. Ao D-dólar, estávamos à espera de uma vinda até aqui aos 38,2 de toda esta queda para entrar a favor de entrar curto aqui neste ativo. Ele acabou por não lá ir e portanto, nestes casos, mais vale não ser ganancioso e neste caso não entramos. Portanto, eu não vos tinha sugerido aqui as entradas curtas. O ideal era mesmo esperarmos por esta correção até cá acima. Não existiu, provavelmente nem vai existir, mas se já estiverem expostos ao NZD dólar, é preferível do que estar no AUD, que acaba por tecnicamente ser menos previsível nesta altura do que o NZD. Dólar CAD, esta semana já a recuperar. Portanto, nós temos assistido aqui a uma queda brutal do dólar CAD, não só devido aos preços do crudo, mas também devido ao CAD, que tem valorizado bastante. Portanto, basta vermos que tivemos na semana passada
a decisão de taxa de juros. O Banco Central canadiano aumentou essa mesma taxa de juros. Reparem o que é que aconteceu desde então. Estávamos a negociar aqui nesta zona dos 1,24 mais ou menos. Reparem o que é que já caímos entretanto. Portanto, já cairmos aqui 330 pips. Nós, desde este último movimento impulsivo, reparem, desde este último movimento impulsivo, já estamos aqui a consolidar. Eu, sinceramente, acredito que agora é uma fase mais complicada para o dólar CAD. Acho que vamos andar numa fase mais de lateralização por duas razões. A primeira, porque o dólar mostra agora sinais de poder fortalecer-se. Depois desta fraqueza toda, mostra sinais de poder ganhar finalmente alguma tração. E, portanto, neste caso, teríamos o dólar CAD a subir. O segundo facto é o preço do crudo, que tem estado a subir, está a chegar a uma zona de resistência onde pode corrigir e, com isso, o CAD pode também perder força, portanto, sinal de dólar CAD para cima. A outra razão é do ponto de vista meramente técnico, que é o facto de termos tido aqui no preço um mínimo relativo, mas na força relativa do preço não obtivemos esse mínimo. A isto chama-se divergência. Divergência dá um sinal de que o movimento de queda ou o movimento de subida já está muito provavelmente limitado e podemos ter então uma correção em alta. Portanto, eu não shortaria a dólar CAD, pelo contrário, procuraria aqui se calhar até já estar comprador. Se eu colocar aqui o Fibonacci de toda esta subida, reparem onde é que eu estou, exatamente aqui nos 50% de Fibonacci. Perfeito este ponto. E, portanto, onde ele pode dar sinais, então, aqui de voltar a retomar as suas subidas. Portanto, muita atenção ao dólar CAD, num ponto de mínimos muito, muito interessante para procurarmos um posicionamento de compras. Olhando para índices, tem sido fascinante estes últimos dias na negociação dos índices. O DAX não para de subir desde que tivemos este breakout em alta. E nós já tínhamos falado, inclusive a semana passada abordámos 3 vezes em 5 dias da semana passada o DAX, sempre com sinais para compras, portanto, sempre com sinais de que ele poderia estar aqui num ponto de ebulição para novos máximos relativos. Foi isso que aconteceu, portanto, neste duplo fundo tivemos um excelente sinal aqui de compras. Quando quebrámos esta resistência, excelente sinal de compras. E depois, quando tivemos o breakout desta resistência, confirmação então de uma possível continuação altista. E cá está ele a continuar então esta subida. Eu acredito que ele possa chegar até aqui à zona dos 12,662 e depois disso apenas teríamos então a barreira aqui deste máximo relativo de maio nos 12.930. Não se esqueçam que os índices americanos já estão em máximos históricos, os europeus para lá caminham e o DAX estas últimas 2 semanas têm sido brutais. Não só no DAX, também no FTSE 40, no Eurostoxx, todos os índices europeus a mostrarem excelentes sinais, excelente potencial para continuação altista e o DAX obviamente não é exceção. Já quebrámos aqui mais uma barreira. Eu acredito que a próxima será então a zona dos 12,665. Temos tudo para alcançar. Vamos ver se até ao final da semana conseguimos chegar até esse valor. Portanto, FTSE 40 a mesma coisa. Olhando aqui para o gráfico semanal também, caminho livre agora para podermos, reparem, quebrarmos esta lateralização. Esta semana já estamos muitíssimo acima dessa consolidação que aqui estava a ser formada. E, portanto, temos tudo agora para dirigirmos, então, para novos máximos históricos. Mesma coisa também com o Eurostoxx. Portanto, essencialmente aqui a mesma bandeira, a mesma lateralização a ser formada. Tudo também para podermos atingir os máximos históricos que aqui foram feitos em outubro de 2014. Nos americanos, SP500 cá está então a mostrarem o seu máximo que já fez. Aqui acabamos por novamente mostrar sinais de divergência. Isto tem sido um facto para os índices americanos desde há já muito, muito tempo. O que é facto é que estas divergências, curiosamente, não têm mostrado aqui nenhum tipo de correções. Infelizmente, porque os índices americanos, quanto mais agora caírem, melhor. Não só para quem compra ações poder ir comprar a um preço de saldo, mas também para
finalmente termos aqui mais volatilidade e com isso oportunidades mais claras, coisa que não tem acontecido. E o que é certo é que tão cedo, isto tendo em conta os catalisadores de mercado, tão cedo não é previsível que esta correção possa surgir. Portanto, agora temos esta novidade da reforma fiscal que pode mesmo ir para a frente e muito provavelmente vai ser apresentado já daqui a sensivelmente um mês. E com isso então tínhamos um potencial de continuação de subida dos índices muito maior, porque com essa reforma fiscal é óbvio que os índices, que as empresas americanas, principalmente quanto maiores, mais impacto nisso terão. Portanto, quanto maiores as empresas, maior a poupança que têm a nível fiscal e, portanto, menos dinheiro pago em impostos, é mais dinheiro que lhes fica nos bolsos e que podem dar aos acionistas. E, portanto, obviamente, com isso, o preço iria disparar com bastante força. Portanto, temos então, neste caso, índices americanos com muito potencial de subida. Perguntam-me aqui se considera que é de entrar em DAX. Eu acredito que sim, acredito que iremos ter uma continuação da subida, pelo menos até estes valores, dos 12.665. Portanto, considerem continuar a entrar, então, compradores em DAX. Perguntam-me aqui também em relação ao W20. Eu, W20, teria aqui algum cuidado. Reparem onde é que já estamos no gráfico semanal. Já estamos muito próximo aqui de uma barreira de resistência, principalmente aqui nestes últimos máximos. No entanto, não temos no gráfico mensal divergências nos máximos, nem no semanal, curiosamente, aqui alguma divergência, mas não assim tão clara. Mas isto mostra-nos realmente aqui um potencial. Se conseguirmos quebrar esta barreira, esta resistência, teríamos aqui potencial para continuar a subir com muito mais força. Mas, enquanto não quebrarmos esta resistência, não entrem compradores. Isso seria entrar nos máximos, não faz para já sentido. Só entrem compradores ou se ele quebrar em alta este valor, ou se vier novamente retestar o suporte descendente. Neste caso, a resistência descendente, que nesse caso se tornaria um suporte. Mas, para já, então, é preferível ficar afastado, é preferível não estar para já olhar para este trade. Bracon, este mês já confirmar então o breakout dos máximos históricos, o índice brasileiro, portanto, continuação de subidas muito, muito agressivas, continuem a olhar para este índice, portanto, esta semana já confirmou o seu breakout. Enquanto nos mantivermos a negociar nestes valores, temos tudo para continuar a subir, portanto, muita, muita atenção ao índice brasileiro. É verdade que o spread é grande, mas também os pontos valem muito e, portanto, muito potencial para continuarmos aqui a subir neste índice. Já agora, só dizer-vos qual é que é o horário de negociação do índice brasileiro. Já agora, deixem-me então só aqui confirmar. É um índice que eu acredito que iremos continuar a ver aqui subidas mais agressivas. Portanto, é um índice que negocia da 1h05 da tarde até às 9h55. Da 1h05 às 9h55. Portanto, considerem amanhã, a partir da 1 da tarde, procurar entrar compradores em índice brasileiro. Muito potencial para continuarmos a ver estas subidas, principalmente desde que quebrámos os máximos históricos, a poderem ser feitas. Resto na Ásia, índice chinês e de Hong Kong continuam a subir bastante. Tínhamos também falado aqui do Kospi há 2 semanas atrás, portanto estávamos a fazer este duplo fundo. Muito potencial para também o Kospi continuar a subir. Aliás, recomendo-vos mesmo poderem entrar em índice coreano. Muito potencial para um máximo histórico, para um máximo, neste caso histórico, poder ser feito. Já agora só também mostrar-vos aqui o horário de negociação do índice coreano também. É um horário um bocadinho chato. O índice coreano negocia da 1h05 até às 7h10. É um horário um bocado chato, mas que, enfim, pelo menos não temos o stress de estar a acompanhar durante o dia ali o trade. O que também acaba por vezes ser bom, porque assim afasta-nos às vezes a vontade de fechar o trade ali com um ganho pequeno em vez de deixar correr o ganho. Mas se ficarem por acaso hoje acordados até depois da 1 da manhã,
Considerem também entrar compradores em índice coreano. Muito potencial para ele vir fazer aqui um novo máximo. Reparem, duplo fundo no 38,2% de Fibonacci. Se eu colocar um Fibonacci de toda esta subida, esse valor é exatamente igual ao 23,6%. Portanto, muito potencial para podermos continuar a ter aqui uma subida mais agressiva e, portanto, pelo menos, na pior das hipóteses, vir parar aqui até ao máximo histórico. Em relação às matérias-primas, começar aqui por olhar para o ouro. Portanto, as matérias-primas preciosas têm caído bastante com este aumento do apetite pelo risco. Foi o que aconteceu no ouro. Portanto, nós no ouro tínhamos tido já uma subida muito agressiva. Estamos agora a ter uma correção dessa subida. Portanto, nem sequer é uma inversão, é apenas uma pequena correção. Eu acredito que essa correção vá surgir, não só porque os índices estão fortes, mas pelo facto também de vermos o dólar a valorizar. E como sabem, o ouro é cotado em dólares. E o dólar forte acaba por trazer, por neste caso, travar um bocadinho a subida do ouro. E, portanto, trazer, neste caso, o ouro a cair. Portanto, eu acredito que pelo menos até ao suporte ascendente da união destes mínimos vamos ter uma correção do ouro. Portanto, creio que será mais ou menos aqui este valor dos 1310, sensivelmente. Creio que podemos corrigir até lá. Falamos de uma queda ainda de 10 dólares que tem tudo para continuar a acontecer. Aliás, aqui em relação às matérias-primas preciosas, uma das nossas sugestões na segunda-feira passada na análise diária tinha mesmo sido a platina, que entretanto caiu bastante, reparem. Se posso mostrar até aqui, se calhar na X-Station, que é mais fácil. Portanto, a platina quebrou este suporte ascendente. Estamos a olhar aqui para o gráfico a 1 hora, até podemos olhar aqui um bocadinho mais prolongados para 4 horas. Portanto, ele aqui a quebrar este suporte ascendente e desde então a cair com bastante força. E eu creio que na altura o take profit que tínhamos aqui dado era mais ou menos esta zona. Está aqui. Já me lembro, portanto, era muito simples, era colocarmos um Fibonacci de toda esta subida. E, portanto, o take profit era exatamente aqui o 38.2. Já estamos a caminho de lá. Quem conseguiu entrar na altura desta análise diária já estará positivo e recomendo que coloque o stop loss positivo. E, portanto, é deixar correr. Portanto, as matérias-primas preciosas, com este aumento do apetite pelo risco, têm tudo para continuar aqui a escorregar e, pelo menos, continuar estas suas correções. Mesma coisa também com a prata. Ora, em relação às matérias-primas industriais, alumínio, numa grande zona de resistência. Muita atenção aqui a uma possível inversão do alumínio. Portanto, se ele não conseguir fazer aqui o máximo relativo, tem tudo para poder aqui escorregar. Reparem onde é que estamos. Estamos aqui no máximo já de há 4 anos, 4, 5 anos. Até esta zona aqui de resistência. Já uma vez, portanto, em 2014, rejeitou uma quebra em alta. Vamos ver se isso volta a acontecer agora outra vez. Estamos a negociar já abaixo desse valor. Ele já foi rejeitado uma vez. Portanto, eventualmente pode ter aqui potencial para cair. Acredito que faça sentido olharem aqui mais atentamente e tentarem shortar então aqui alumínio nesta zona de resistência. Cobre, também a mesma coisa. Aliás, foi também uma das análises do dia de hoje. Cobre a derreter completamente. Com potencial de queda agora também bastante grande. Se eu olhar aqui para o gráfico semanal e colocar um Fibonacci de toda esta queda, vejo que ele ficou aqui entre os 50% e o 38.2%, já está a voltar a negociar abaixo do 38.2%. Isto pode nos dar sinal de uma continuação destas quedas. Portanto, ele teve aqui um movimento de queda, correção em A, B, C e agora tentativa de quedas. Zinco, gráfico mensal, a não nos dar aqui nada mais claro. Vemos no gráfico semanal alguma divergência nesta subida, o que dá sinal de uma possível correção. Ainda assim, eu ficaria afastado do zinco para já. Níquel também a fazer o duplo topo muito semelhante ao alumínio. Vamos ver se consegue reagir em baixo. Para já não faria nada aqui em relação ao níquel. Portanto, aqui nestas matérias-primas industriais, acho que o mais interessante é mesmo o alumínio. Portanto, procurem shortar alumínio nesta grande zona de resistência.
Em relação às matérias-primas energéticas, temos o gás natural a disparar, portanto, também já temos vindo a assistir nos seminários, já temos vindo a sugerir as entradas compradoras no gás natural. Excelente potencial para continuar a subir. O facto de termos o petróleo também a disparar também ajuda um pouco a esta matéria-prima a poder subir. O grande desafio aqui para o gás natural vai ser tentar quebrar aqui em alta a zona dos 3 dólares e 10. Eu sinceramente creio que poderemos quebrar em alta esse valor. Temos aqui um Heads and Shoulders invertido, portanto, mínimos a serem feitos com divergência e início de uma possível tendência ascendente. Portanto, se quebrarmos estes 3,10, reparem que teríamos um potencial de vinda até aos 3,40. Não se esqueçam que também agora estamos a entrar na altura do inverno. A altura do inverno é essa que, normalmente, acaba por trazer uma maior procura pelo gás natural e, portanto, o preço acaba sempre por subir. Portanto, muita atenção. Então, nesta fase, entre outubro e fevereiro, é uma maior propensão para este ativo subir, o que culminaria então com um potencial de breakout em alta destes 3,10. No petróleo também a subirmos bastante, neste momento abaixo desta resistência descendente que tem estado a limitar o ativo. Vamos ver se consegue quebrar este nível. É um nível muito importante para o crudo. Quebrando este valor, pode ir parar até ao próximo máximo, que seria esta zona, dos 50 a 61. Portanto, muita atenção tecnicamente a este breakout. Ele também está à procura de quebrar este último máximo que tinha tido aqui. Reparem aqui a 4 horas. Portanto, este máximo feito a semana passada está praticamente aqui a ser quebrado. Se conseguir fazê-lo, já sabem, a próxima resistência está então aqui nos 50 dólares. Café, grande subida também. Foi também um alerta que tínhamos dado na semana passada, nestes 61.8. Excelente ponto para entradas compradoras. Isto é daquelas que vinha nos livros deste trade. Foi praticamente aqui oferecida esta subida. Eu creio que ele ainda irá subir um pouco mais. Portanto, acho que irá apenas terminar esta sua subida nos 61.8% de Fibonacci. Portanto, aqui nesta zona. Portanto, creio que iremos ter tudo ainda para lá chegar, mas procurem shortar nestes valores. Portanto, o que eu creio que irá acontecer é que tivemos agora esta correção, vamos de uma forma um bocadinho mais lenta até cá acima, mostrando aqui divergência no RSI, e a partir daí então iremos cair com bastante mais força, e aí sim será um excelente ponto para se shortar. Mas continuem a comprar café, creio que até estes 61.8 ser alcançado, temos muito potencial para subir, e falamos ainda aqui de uma subida ainda interessante de, neste caso, mais ou menos 2 dólares que ainda poderíamos subir. Portanto, continuem aqui atentos à subida do café. Já sabem, inverter aqui perto da zona dos 139, 140. Corn, sem nada a dizer, portanto, continuamos aqui muito parados. Corn, hoje tinha sido também a nossa análise do dia, portanto, uma recomendação do dia de hoje. Portanto, Corn, que toda esta queda trouxe-nos até precisamente ao 38.2. Muita atenção aos shorts nesta zona dos 38.2. Portanto, muito potencial para podermos cair abaixo deste nível. Portanto, shortar abaixo deste valor. Se quebrarmos este suporte ascendente, então, muito potencial para vir outra vez parar aqui a um mínimo relativo, que é o mínimo abaixo dos 330 dólares. Portanto, shortar Corn. Depois temos soja, também aqui nada a dizer, continuamos aqui a segurar-nos acima dos 936. Sinceramente também não há aqui nada que eu destaque da soja, portanto, ainda nenhuma oportunidade que aqui pudéssemos apanhar. Açúcar, tínhamos sugerido ontem as entradas curtas, ele entretanto aqui a quebrar, aliás ainda não quebrou em alta, portanto seria basicamente aqui esta zona. Nós na semana passada que já tínhamos sugerido as entradas curtas, eu creio que iremos continuar a cair com mais força neste ativo. Portanto, nós neste momento estamos aqui a triangular nesta consolidação. Creio que a tendência de queda irá permanecer visível, e portanto o nosso mínimo nos 12,66 creio que irá ser alcançado. Portanto, é uma das tendências mais
interessantes deste último ano. Esta tendência do açúcar está aqui já 50% desde há mais ou menos um ano atrás. E é uma tendência que tem tudo para continuar. Reparem que continuamos a negociar mais ou menos aqui dentro deste canal descendente. Neste momento numa grande zona de resistência, onde para um posicionamento baixista eu creio que faça sentido. Creio que eu já tinha enviado isso ontem na análise diária, o açúcar. Exatamente, creio que tenha sido ontem. E portanto, muito potencial para neste valor podermos cair. É uma questão de piramidar as posições, não tem que entrar já com uma posição grande, vão abrindo várias posições, mesmo que sejam mais pequenas, fracionem as vossas ordens. Mas eu creio que o novo mínimo relativo aqui possa ser alcançado. Algodão, muita volatilidade no algodão, portanto, grande subida, grande queda, a voltarmos até esta sua base de suporte. E, portanto, se nos mantivermos a negociar acima aqui dos $67, é claramente aqui para comprar algodão. Portanto, muita atenção ao algodão, então, acima deste valor. Cacau, completamente lateral, também aqui sem nada a dizer. Vol X, hoje abri com gap em alta, isto deu só rollover que houve durante a noite de hoje. Eu acredito que o Vol X vai continuar a cair, portanto, muita atenção aqui ao Vol X para o caso de quererem shortar outra vez até cá abaixo, porque reparem, o Vol X cai quando os índices sobem de uma forma lenta, o Vol X sobe quando há movimentos muito impulsivos. E aquilo que nós estamos a assistir é precisamente outra vez a sessões muito paradas dos índices americanos, sempre a subirem de uma forma consistente, calma, serena, sem grande volatilidade, sem grandes notícias que tragam volatilidade aos mercados e aquelas, às vezes, grandes quedas que temos, depois recuperações. Isto não tem existido. Portanto, enquanto o mercado andar desta forma, o volo X vai estar sempre muito limitado. Portanto, eu acredito que o volo X possa voltar a negociar aqui perto dos 11,66. Portanto, equacionem também shortar volo X. Outro ativo também para finalizarmos, interessante para shortar, é este T-Note. Portanto, com a valorização do dólar, a T-Note acaba por poder perder força. E eu acredito que aqui poderemos ver a T-Note a voltar então a quebrar este suporte ascendente e dirigir-se outra vez até cá abaixo. Portanto, tudo depende da continuação da valorização do dólar. Se isso acontecer, T-Note então a poder dirigir-se outra vez para novos mínimos. Não creio que ele irá diretamente para novos mínimos, creio que irá cair, mas não para novos mínimos. Para isso era preciso que o euro-dólar quase fosse parar à paridade, mas creio que haja potencial realmente aqui para continuarmos a cair nas T-Note. Ora bem, chegamos então assim ao fim do nosso seminário. Já sabem, qualquer dúvida que tenham, estejam à vontade para enviar para o meu e-mail em tiago.cardoso.xtv.pt. Da minha parte, então, é tudo. Espero ter sido aqui esclarecedor. Equacionem, portanto, entrar nestas oportunidades que eu aqui vos falei. Procurem abordar um bocadinho melhor estes ativos. Nós voltamos amanhã às 8 da manhã para mais o Morning Scalping Session, para acompanharmos a abertura dos mercados europeus. Até lá, desejo-vos a todos a continuação de uma ótima noite, bons negócios e até amanhã.